Beleza. Sim. Gente, a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo conhece muito bem. É, e aí a ideia é passar um pouquinho. Na real, essa aula a gente já deu ela uma outra vez. Então eu peguei ela, dei uma reciclada nela, incluí algumas coisas, mexi em algumas outras coisas. Mas a ideia é a gente falar um pouquinho hoje sobre o pecado. Então, lembrando, a gente está no módulo que a gente vai falar da queda à redenção. Então, na aula passada, a gente já falou sobre o homem e hoje a gente vai falar sobre o pecado. Talvez a aula de hoje você se sinta um pouco mal, mas fica tranquila, porque na aula que vem a gente vai falar sobre redenção. Então, vai ser um bálsamo aí nos nossos corações e nas nossas vidas. Mas a ideia hoje é falar sobre o pecado, e focando um pouco na sua natureza, né? O que é o pecado, a sua origem e o mais importante, um dos mais importantes para a gente, que muitas vezes a gente não enxerga, são as consequências do pecado nas nossas vidas, tá bom? Se vocês tiverem dúvida em qualquer parte da aula, vocês podem parar e perguntar e a gente vai tentando trocar uma ideia também, beleza? Então, a gente tem dentro da teologia, a gente tem uma área que a gente estuda sobre o pecado, né? É chamado de amartiologia. E eu achei legal trazer essa definição do que é amártia, essa palavra aí grega, porque ela traz para a gente um entendimento paralelo bem legal. Então, o que acontecia? A gente tinha no mundo antigo aquelas tragédias gregas, né? Tanto no teatro quanto na literatura, e nessas tragédias, às vezes acontecia da história, né, de ter algum erro que causava a queda de algum herói ou de algum personagem. E essa queda, ela é chamada de amártia, tá? E um exemplo é a híbris, né, que é também uma palavra que dentro do contexto ali era denominado aquele orgulho, aquele excesso de confiança que fazia com que o personagem, que o herói, ele desobedecesse todos os avisos divinos, né, daqueles todos deuses ali do Olimpo, ou mesmo que fazia esse personagem violar qualquer lei importante ou qualquer regra moral importante, e a consequência disso era justamente essa marcha, né, era queda e uma inevitável punição. Por que eu estou falando disso? Porque é, o pecado acaba vindo dessa palavra, né? A doutrina do pecado, a martiologia, vem dessa palavra martia e tem tudo a ver com o que a gente sabe sobre o pecado, né? O pecado, a gente vai ver agora um pouco dessa parte, mas ele é tudo isso que a marcha né? É uma queda, né? Uma consequência por a gente desobedecer ou violar os mandamentos, né? A lei de Deus e tudo mais. E a Bíblia, ela vai definir o pecado em diversas esferas, tá? Então, é difícil a gente falar, pecado é isso, porque quando a gente fala de pecado, ele abrange várias esferas que são que elas conversam entre si, né? Então a gente tem impactos numa esfera moral, a gente tem impacto numa conduta fraternal, na santidade, na verdade, na sabedoria. São várias esferas que, a, que o pecado acaba sendo tratado nessas várias esferas, tá? Acho que quando eu começar a explicar, talvez fique um pouquinho mais claro. E aí isso daí mostra pra gente um padrão claro de como devemos agir sendo orientados por Deus e pela sua palavra. Eu só vou dar uma adiantada aqui. Às vezes é difícil a gente falar, por exemplo, isso é pecado, ou aquilo outro é pecado. É muito difícil a gente ficar denominando tudo aquilo que é pecado. Quando a gente faz isso, a gente acaba entrando num legalismo. Claro que a palavra de Deus, ela traz pra gente definições claras do que é pecado. Então a gente tem, por exemplo, os 10 mandamentos, que são mandamentos claros daquilo que é pecado e a gente deve seguir. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem padrões de conduta que Deus estabelece para que nós vivamos nesse padrão. Se a gente não vive nesse padrão, consequentemente, a gente está pecando. Mas o mais importante, gente, não é eu, o Renato ou o Clebinho ficar falando para vocês, isso aqui é pecado, aquilo outro é pecado. Vocês, por si só, em um relacionamento com Deus, vocês têm que descobrir aquilo que é pecado ou não. Eu estava até vendo um podcast essa semana, não lembro aonde, não lembro se foi no Desascope ou se foi um outro, que estava falando justamente sobre isso. Imagine, por exemplo,
às vezes assim, eu no meu relacionamento com a Raquel aqui, eu perguntar pra Raquel assim, amor, eu posso olhar para uma outra mulher na rua? Eu tô ofendendo ela perguntando isso pra ela, porque isso é óbvio que isso daí é errado dentro do contexto de relacionamento. E com Deus é a mesma coisa. A gente se relaciona com Deus e conforme a gente vai se relacionando com Deus, a gente vai entendendo aquilo que agrada ou desagrada a Deus. Claro que quando a gente fala de relacionamento, é importante vocês terem em mente também aquilo que a gente já viu das disciplinas espirituais. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente pratica a doutrina da simplicidade, meditação bíblica, etc. Todas essas disciplinas espirituais, elas corroboram para um relacionamento com Deus, e daí a gente entende aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Então, é difícil para a gente, os professores, da gente ficar ditando tudo aquilo que é pecado. Porque tem muita coisa que é num consenso de você, num relacionamento com Deus, você entender aquilo que realmente agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Muitas vezes aquilo que é um pecado para mim pode não ser um pecado para vocês e vice-versa. Às vezes a gente tem esses paralelos, né? A gente tem esses dois lados da moeda, mas obviamente a Bíblia ela também traz pecados que são claros, tá? Então só dando esse adendo aí, já que a gente vai falar sobre esse assunto. Então, a natureza do pecado. Então, no Antigo Testamento, acabei de falar, né, tem várias esferas que a gente pode tratar aquilo que é pecado, e a gente tem uma esfera moral. Então, mas no Antigo Testamento a gente vê isso daí de uma forma um pouco mais clara. Então, por exemplo, na história de Caim e Abel, Deus trata o pecado como se fosse uma personificação de uma besta feroz. Está lá em Gênesis 4:7, quando fala assim, o pecado está à sua porta, mas você deve resisti-lo, né? Então, o pecado ele é personificado como uma besta feroz pronta a lançar-se sobre quem lhe der oportunidade. O mais comum é a gente falar sobre o pecado como errar o alvo. E perfeito, pecado é você errar o alvo. E o nosso alvo nada mais é do que o final das nossas vidas, né? Então, nós fomos criados, o Deus criou o homem para que pudesse viver em um perfeito e pleno relacionamento com o homem. Esse é o nosso alvo final da vida, essa plena relação e comunhão com Deus Pai. E quando a gente desvia desse alvo, quando a gente erra esse caminho, a gente está pecando. Quando a gente erra esse alvo, ou mesmo o caminho como um viajante que se desvia do caminho certo. Então, Jesus é o caminho. Quando a gente anda em Cristo, nós estamos prosseguindo para um alvo final, que é a nossa eternidade com Ele. Se a gente se desvia desse caminho, nós estamos pecando. Ou a Bíblia também traz em alguns sentidos como estar em falta ao ser pesado na balança de Deus, que aconteceu com o rei, eu não vou lembrar agora, eu vou falar Ezequias, acho que não é Ezequias. Um rei, depois eu trago para vocês certinho. Acho que foi Belsazar, né? Se eu não me engano, eu não lembro. Foi esse também. Ah, é verdade, acho que foi esse mesmo. Isso mesmo. Foi pesado na balança de Deus. Então é como se Deus pesasse as nossas vidas e a gente se encontrasse em falta, né? E isso é o pecado. Também, às vezes, a Bíblia trata, dentro dessa esfera moral, o pecado como uma tortuosidade, também traduzido como perversidade, que é o contrário da retidão. Então, é você vê uma vida totalmente errada, totalmente bagunçada. Ou mesmo o mal, que exprime um pensamento de violência ou infração e descreve que o homem ele infringe ou ele viola a lei de Deus. Então, Deus tem os seus mandamentos. Quando você infringe, você está praticando o mal, tá bom? Então a Bíblia trata, dentro da esfera moral, né, daquilo que é certo e errado, a Bíblia trata o pecado como esses itens. Claro que tem bastante, tem outros mais, mas eu trouxe apenas esse para vocês. Dentro da esfera da santidade, a gente tem um exemplo da nação de Israel. Então, o objetivo da nação de Israel era ser um reino de sacerdotes, né? Está lá em Êxodo 19:6. Tanto que cada israelita ele deveria ser santo e deveria ser separado para Deus. As suas vidas eram reguladas pela lei da santidade. Então, a gente até acabou vendo um pouco disso em Hebreus, né? Então, a gente tem a lei de Deus moral, mas a gente tem também as leis que elas eram sacerdotais para que caso o povo saísse, né? Caso o povo pecasse ou transgredisse,
eles tinham as leis cerimoniais para purificação, é, purificação bem entre aspas, né? Na real é só encobertar o pecado para que a ira de Deus não se acendesse. Então as coisas fora da lei eram profanas e quem participava delas tornava-se impuro. Qualquer que se rebelasse e repudiasse a jurisdição da lei da santidade era considerado rebeldes ou transgressores, que a gente vê lá no Antigo Testamento com bastante clareza, né? É só pegar os sacerdotes que apresentaram lá o fogo estranho foram fulminados na hora, e tantos outros que pecavam, né, eles transgrediam a lei de Deus, então eles eram considerados pecadores. E dentro da esfera da verdade, na real verdade e da sabedoria, tá? Então, na verdade, os pecadores eles falam e eles tratam com falsidade, eles enganam e dão falso testemunho. O primeiro pecador foi um mentiroso, ele começou com uma grande mentira e todo pecado contém algum elemento de engano. Então, dentro da esfera da verdade, a gente poderia até falar até um pouco da esfera da moral, isso daí se encaixaria, mas qualquer um que fala com mentira ou fala com falsidade, isso daí também é pecado de diversas formas, desde uma mentira branca até uma, sei lá, uma sonegação de imposto ou qualquer coisa do tipo assim. Falou com falsidade ou tratou alguém com falsidade e com mentira, você está pecando. E a Bíblia trata também dentro da esfera da sabedoria, tratando como se aqueles que aqueles que não fossem sábios é o mesmo como se eles fossem pecadores. Então aí a gente tem pelo menos três exemplos que a gente encontra lá em Provérbios 1:4 e o 8, versículo 5, falando sobre os inexperientes. Pessoas inexperientes que são pecadores é como se fosse um homem natural que não se desenvolveu nem na direção do bem nem do mal. Ele não tem princípios e apresenta uma inclinação, obviamente, natural para o mal. A gente tem os tolos também, está lá em Provérbios 15 e 20, que são aquelas pessoas que elas são presas às coisas da carne, né, aos seus desejos internos, e elas não se disciplinam. A Bíblia também trata esses tolos como pecadores. E a gente tem os zombadores ou escarnecedores, que a gente encontra lá em Salmo 1:1, que é um homem ímpio que ele vai justificar toda a sua impiedade com argumentos racionais. É aquele tipo de pessoa, eu acho que vocês já devem ter entrado em contato com esse tipo, que a pessoa está errada, e não precisa nem estar errado de acordo com a Bíblia, mas está errado até em acordo com a nossa legislação brasileira ou os nossos códigos de ética, e aí você fala para ela, oh, você está errado, e a pessoa faz pouco caso daquilo que você está ensinando ela, até mesmo como uma criança ou alguém com menos maturidade, e ela quer ficar argumentando e justificando aquilo que ela fez de errado. A Bíblia também chama esse tipo de pessoa como um zombador escarnecedor, e esse tipo de pessoa, essa classe de pessoa, também é considerada como um pecador, tá? Então vamos lá. No Novo Testamento, escrevi errado ali, tá? É desordem. Acho que tem mais um aqui. No Novo Testamento, é um pouco mais fácil da gente entender, mas também tem um pouco de correlação com o Antigo Testamento quando a gente fala de pecado, desordem. Então, em 1 João 3:4, mostra o exemplo de um pecador como um rebelde que quebra um mandamento. A Bíblia trata esse tipo de pessoa como um pecador. Transgressão. Então, a gente tem os mandamentos de Deus, a gente tem a palavra de Deus que traz a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando a gente não anda nessa vontade de Deus, a gente está transgredindo, significa ir além do limite. A gente encontra isso lá em Romanos 4:15, e talvez um dos que eu mais gosto, né, definição para pecado é dívida. Então o homem ele tem uma dívida eterna com Deus em relação à observância de seus pecamentos, de seus mandamentos. Então todo pecado ele é o mesmo que você contrair uma dívida, tá? Então por isso que Jesus na cruz ele falou está consumado. Está consumado o quê? Todo escrito de dívida. Então, os nossos pecados, as nossas dívidas, elas foram consumadas, elas foram pagas. Em Colossenses, se eu não me engano, ou Filipenses, agora eu não me recordo, mas a gente estudou sobre isso também, né? Que todo escrito de dívida foi cravado na cruz. Então, esse é o mesmo conceito, né, de dívida em relação aos nossos pecados. E a única esperança do homem, uma vez que é incapaz de pagá-lo, é ser perdoado ou obter a remissão da dívida, tá? E é aquilo que o Renato acho que até falou numas aulas aí, né? Todo pecado ou ele vai ser pago no inferno ou vai ser pago na cruz de Cristo.
Então, ou os nossos pecados, a gente paga por eles. A gente estou generalizando, tá, gente? Só para vocês entenderem. Ou os nossos pecados a gente vai pagar por essa culpa, por ter transgredido, por ter contraído essa dívida com Deus. Ou a gente vai para o inferno, e aí Deus está sendo justo porque somos pecadores, ou é pago na cruz de Cristo, com Jesus Cristo, trazendo essa redenção para as nossas vidas. Então, essa dívida que nós tínhamos, que não tínhamos condição de pagar, Jesus pagou na cruz. Mas isso daí é assunto para a próxima aula, que a gente vai falar sobre redenção. Tranquilo até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Não, Tudo eu tô certo. de. Acho que o Wilton falou que tá de boa. Alguém ia falar alguma coisa? Não, acho que não. Beleza. Então vamos seguir. A origem do pecado, né? Então, como que o pecado ele surgiu? Quando a gente fala da origem do pecado, a gente tem pelo menos 4 elementos aqui. Na tela só tá 3, porque o 4 é a redenção e a gente vai falar na próxima aula. Então a gente tem a tentação, que a gente vai encontrar lá nos primeiros capítulos de Gênesis, e é importante a gente entender, a tentação ela é possível, mas ela também é sutil. A gente tem a culpa, então o homem ele foi despido da sua comunhão com Deus, e a gente tem o juízo, que é essa sentença dada por Deus, e aí a gente vai ter a redenção, que nós veremos na próxima aula. Sobre a tentação. Então, vamos falar sobre a possibilidade da tentação. Quando Deus ele criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, e aí existiam 2 árvores, né? Vocês sabem muito bem da história, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é interessante que Deus ele faz isso porque as 2 árvores, imagine, o homem ele foi criado livre, com livre-arbítrio. Adão foi criado com esse livre-arbítrio. E Deus ele coloca essas 2 árvores e Deus ele coloca o fato de Adão permanecer vivo, né, ter vida, com obedecer a Deus. Então, quando Deus coloca essas 2 árvores, ele diz assim, ó, você pode comer de todas, menos de uma. O que isso significa? Significa como se fosse um sermão constante, dizendo tanto a Adão e Eva para buscar o bem e escolher a vida. A árvore do fruto proibido provia como se fosse um teste pelo qual o homem pudesse amorosamente e livremente escolher e servir a Deus, desenvolvendo o seu caráter. Então, se Deus não tivesse colocado uma condição para o homem, Adão seria como se fosse um escravo, né? Ele não teria, fosse um robô, porque ele não teria nenhuma condição que ele pudesse realmente escolher alguma coisa, porque ele não teria o que escolher. Mas a partir do momento que Deus coloca as 2 árvores e fala assim, ó, você pode comer de tudo, menos dessa, Deus está colocando como se fosse, vamos colocar assim, uma aprovação, uma condição para a qual Adão pudesse olhar para a árvore e falasse, poxa, tem essa árvore que eu não posso comer, mas eu escolho servir a Deus, eu escolho ficar em comunhão com Deus. E foi assim por um período, né? Mas na real, o pecado, a gente pode dizer que ele teve origem nos céus, né, com Satanás. Então, Satanás queria ser maior que Deus, né, queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, ele se ensoberbeceu, ele desobedeceu a Deus, e aí ele perdeu tudo que ele tinha, dando início à sua desobediência. E aí Satanás ele trabalha de forma muito astuta por meio dos seus agentes. Então, no Éden, por exemplo, ele emprega a serpente, que era uma criatura na qual Eva não desconfiava. Então, não tinha essa maldade no jardim do Éden, e Satanás se aproveita de um animal, o qual Eva e Adão não desconfiavam, para poder enganar o homem. E aí, consequentemente, todo pecado ele é acompanhado de uma sutileza. Então, nenhum pecado ele é escancarado nas nossas vidas. Ele sempre é sutil, ele é sempre sorrateiro. E essa sutileza é mencionada como característica distintiva da serpente. Está lá em Mateus 10:16. A gente não vai ler esses versículos porque são mais complementares, mas depois vocês podem pegar o PDF da aula e dar uma consultada nos versículos para vocês poderem aprofundar um pouquinho. Então, com grande astúcia, Satanás oferece sugestões que, ao serem aceitas, abrem caminho a desejo e atos pecaminosos. É aquilo que a gente fala, né? Ninguém tropeça em montanha, né? Todo mundo tropeça em pedra pequena. Então, essa sutileza que Satanás usa para que nós caiamos em pecados. E Eva não tinha ouvido diretamente a proibição divina. Então, Satanás esperava que Eva
e estivesse só, para poder então se aproximar de Eva e distorcer as palavras de Deus. Então, na real, quem ouviu diretamente a proibição de Deus da árvore era Adão, e Adão deveria passar para Eva, né? Então vamos lá. O que Deus falou e o que a serpente falou, né? Deus falou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. E aí o discurso da serpente é perguntando: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Então começa aí. E aí, por meio dessa pergunta, Satanás ele lança dúvida a respeito de Deus. Por isso que é sempre importante a gente estudar e meditar na palavra de Deus. Porque o fato da gente cair em pecado, muitas vezes é porque a gente não tem um relacionamento com Deus e com a sua palavra. Então, quando Satanás vem tentar Eva, ele vem tentar justamente na palavra, distorcendo a palavra de Deus. Se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente cede. Então, o que significa essas dúvidas? Basicamente são três. Dentro dessa dúvida, né, que Satanás lança, está implícito três perguntas, né? Será que Deus é bom? Porque ele fala assim: vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim. É a pergunta de Satanás. Poxa, se Deus está proibindo vocês de comer, que vocês não devem comer de nenhuma fruta, será que Deus é realmente bom? Então é uma dúvida que ele lança no coração de Eva. Será que Deus é reto? Porque ele fala assim: é claro que vocês não morrerão, né? Dizendo a serpente respondendo a Eva: é claro que vocês não morrerão. Vocês não vão morrer se vocês comerem desse fruto. Então está provando e está trazendo dúvida em relação à retidão de Deus. E aí Satanás diz: Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. E aí lança dúvida em relação à santidade de Deus, né? Poxa, se vocês vão conhecer o bem e o mal como Deus, será que Deus é realmente santo? Então, é assim que Satanás trabalha, né? Com sutileza, lançando dúvidas nos nossos corações. Se a gente não tiver a palavra de Deus realmente firme nos nossos corações, se a gente não tiver plena confiança e conhecimento, tanto conhecimento lógico quanto conhecimento de relacionamento com Deus, muito provável que a gente vai acabar cedendo a essas dúvidas. E por fim, a gente tem a culpa, né? Então, dentro desse processo aí, a gente tem a culpa. O homem ele percebeu que estava nu. As palavras da serpente se cumpriram, porém o conhecimento adquirido foi diferente do que eles esperavam. Esse conhecimento criou neles um miserável sentimento de culpa. Então eles se sentiram realmente culpados, eles perceberam que eles estavam nus, não só no sentido físico, mas também no sentido espiritual, porque eles tiveram medo de Deus, eles se esconderam de Deus. Eles juntaram folhas de figueiras para se cobrir. Então, cobrir a nudez é um quadro que representa o homem que busca cobrir a sua culpa com trajes de desculpas. Consequência, eles esconderam-se de Deus. Então, o intuito do homem é fugir de Deus, esconder-se da mesma forma que as pessoas hoje em dia procuram esconder-se nos prazeres e em outras atividades. Tá? E aí, depois que o homem cai, Deus traz um juízo em relação a essa situação. Ele traz um juízo para a serpente, então a serpente se torna maldita entre todos os animais, e isso também é uma ilustração da maldição do diabo, desculpa, da maldição sobre o diabo e sobre todos os poderes do mal, né? Que, que a descendência da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, né? Então tem uma maldição ali sobre o diabo. E isso é maravilhoso porque Deus ele não deixa o homem só, né? Ele traz um escape ali, ele mostra que ele é Senhor sobre todas as situações. Tem um juízo também sobre a mulher, então a mulher sofre dores no parto e também uma certa corrupção em todas as relações da vida, especialmente na relação matrimonial. E tem um juízo também sobre o homem, decepções e aflições do trabalho. Lembrando que o homem ele já trabalhava no Éden, tá? Não é porque teve a queda que o homem passa a trabalhar, mas na real o homem ele passa a trabalhar com decepções e com aflições. E a terra e a criação participam também dessa maldição e da queda do seu senhor, o homem, tá? E também o homem passaria a experimentar uma morte física. Então a gente vê que a terra ela cria espinhos, os animais eles se tornam selvagens. Então tudo isso
é a consequência da queda e também desse juízo de Deus sobre o homem. E aí, só trazendo uma frase do Spurgeon, né? O pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio, que é um pouco do que a gente falou, né? Então, todo salário do pecado é a morte, né? Então, se a gente peca, a gente está sujeito ao inferno. Se todos pecamos, estamos todos sujeitos ao inferno, a não ser que nós provemos um arrependimento genuíno através do Espírito Santo de Deus. Tranquilo até aqui? Alguém quer fazer algum apontamento? Gostei dessa frase. Eu tinha ouvido há um tempo, mas já não lembrava dela mais. Muito boa. As frases do Spurgeon são as melhores. Por mim, tudo certo, mano. Ninguém quer perguntar nada? Tá tranquilo? Se alguém também não quiser falar, quiser botar no chat, eu tô de olho aqui. Qualquer coisa põe no chat que eu passo pro Rodrigo. Boa. Eu gostaria de falar uma coisa, posso? Pode. Então, gente, infelizmente, aquilo que você falou, né, Rodrigo? A besta, coisa ruim, infelizmente, usa pessoas, influencia pessoas a seguirem caminho por mal. Nos filmes, por exemplo, infelizmente, né, o pecado tá lá, né, como... Bom, não vou nem citar nomes, né, porque senão a lista vai ser enorme, mas infelizmente quando uma pessoa faz um filme que contém muita coisa que não presta, e tem os diretores, infelizmente, alguns querem que a pessoa olhe, o telespectador olha para ver o que ele fez. E tem que ver o que é bom, não o que é ruim. Verdade. Verdade. E digo mais, não é só o diabo, né? Por conta da queda, todos nós já estamos sujeitos ao pecado. Não tem como a gente escolher fazer o bem, né? Verdade. A gente não tem mais essa opção. Não tem entre aspas, que a gente vai falar um pouco disso ainda. Então vamos lá, vamos falar sobre as consequências do pecado, que eu acho que é o que mais pega pra gente. Bom, vamos esclarecer uma coisa. O pecado, ele não é simplesmente um ato, né? Ele é tanto um ato, né? Você pecou, mas ele é também um estado. Então, o pecado ele tem essas duas perspectivas, tá? Então, as escrituras elas vão descrever dois efeitos do pecado sobre o culpado. O primeiro é seguido por suas consequências para a sua alma, e o segundo trará da parte de Deus o decreto declarado de condenação. Para a gente entender melhor, imagine que vocês têm, sei lá, uma criança. Imagine uma criança e o pai dessa criança fala, uma criança, sei lá, de 7 anos. Fala assim, ó filho, você não pode fumar um cigarro. Se você fumar o cigarro, eu vou te colocar de castigo ou eu vou te punir de alguma forma. E aí essa criança, ela vai lá, pega um maço de cigarro e fuma. O que acontece? Um primeiro estado é que essa criança ela vai sofrer os seus danos no corpo, porque ela desobedeceu. E o segundo ponto é que o pai dela, ao descobrir, vai punir essa pessoa. Com o pecado é da mesma forma. Então, quando nós pecamos, não é simplesmente um pecado que traz condenação, que vai partir da parte de Deus, mas é também algo que tem as suas consequências para a nossa alma, para o nosso espírito ou para o nosso corpo, tá? Então, o pecado ele tem essas duas perspectivas, é tanto um ato quanto um estado. E aí o Renato pediu para eu falar da Imago Dei na aula de hoje, então a gente vai falar um pouquinho também. O pecado, ele também como consequência, ele fez com que a imagem de Deus nas nossas vidas fosse desfiguradas, tá? Então vamos entender o que é essa imagem de Deus. Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, dentre todas as coisas que Deus criou, animais, plantas ou ser humano, apenas o homem que é feito à imagem de Deus. É só o homem que tem essa característica enraigada na sua essência, né? Então ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa que nós somos parecidos fisicamente com Deus, tá? Então não significa, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não quer dizer que porque Deus criou o homem com 2 olhos,
Deus tem 2 olhos. Criou o homem com barba, Deus tem barba. Criou o homem com um coração, 2 braços, etc. E não significa. Qual que é o conceito disso? Os povos primitivos, então, vamos pensar, voltar lá no Antigo Testamento, nos povos mesopotâmicos, etc. Eles acreditavam em uma multidão de deuses, né? Então, a galera era muito politeísta, tinha Deus para tudo quanto era coisa. E esses deuses eles eram frequentemente adorados como imagens representando as formas e os atributos dos deuses, tá? Então, cada imagem representava um atributo do seu Deus, tá bom? A gente estudou os atributos de Deus, a gente viu alguns dos atributos de Deus, e os deuses antigos também tinham alguns atributos que eram expressos na forma de imagens. Quando o adorador pagão ele adorava aquela imagem, ele não acreditava que a imagem fosse o próprio Deus, tá? Mas ele entendia que a imagem fornecia um enfoque através do qual Deus podia se expressar para exercer seu poder e manifestar a sua presença, tá? Então a imagem é como se fosse um meio de manifestação do poder e da presença daquele Deus através daquela imagem. Então quando ele adorava, ele não é que ele imaginava que a imagem fosse o Deus, mas a imagem era a forma como aquele Deus se manifestava. E aí, ó curiosidade, Jeová, Yahvé, o Deus Pai, é o único Deus entre os deuses primitivos que proibia o uso de imagens em sua adoração. Está lá em Êxodo 24, né? Não farás imagens ou esculturas. E o mandamento não era para não fazer imagens de falsos deuses, mas era uma proibição a qualquer tipo de imagem, tanto falsos deuses quanto para o Deus verdadeiro. Então, qual que é o motivo, qual que é a razão disso? É porque nenhuma imagem de Deus pode ser encontrada em toda a criação, exceto uma, e esta foi gravada pelo próprio Deus. Deus cria o homem à sua imagem e o abençoa. Então, o que é a Imago Dei? A Imago Dei é a forma, esse traço de Deus que está presente em toda a humanidade, em todo ser humano, seja ele salvo ou não salvo, todo ser humano ele expressa essa imagem de Deus. É como se fosse tipo um DNA de Deus na vida de todos. Então, o fato da gente ser criativo, da gente ser inteligente, da gente ter capacidade intelectual para áreas de matemática, ciência, filosofia, tantas outras coisas, tudo isso aí são exemplos da imagem de Deus estampada nos nossos corações. Mas qual que era o intuito de Deus ao estampar a sua imagem, né, esse Imago Dei no ser humano? Era que através do ser humano o poder de Deus fosse manifestado. Isso é curioso, né? Então o homem, quando ele cai, né, ele não perde essa imagem de Deus. Aquilo que Deus ele decreta, ele não volta atrás. Se ele fez um homem à sua imagem de semelhança, essa imagem de semelhança ela perdura. Porém, por conta do pecado, essa imagem ela foi desfigurada, tá? Então Jesus ele veio ao mundo também para recuperar completamente a semelhança divina ao ser recriado à imagem de Deus. Então, por exemplo, se eu faço um quadro X, ou se eu, sei lá, por exemplo, a gente tem pessoas, cientistas, etc., que não creem em Deus, ou mesmo filósofos que falam coisas que até o Renato trouxe aí nas aulas passadas, que tem um conhecimento muito profundo e muito claro sobre o universo, embora eles não sejam cristãos. Isso é a Imago Dei nessas pessoas, tá? E ao mesmo tempo a gente tem pessoas que são cristãs que elas também expressam essa Imago Dei. Mas o lance é que uma vez que nós somos salvos, e lá em Efésios isso daí é tratado com muita clareza, a gente já estudou, nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Então essa imagem de Deus, ela é restaurada. Enquanto numa outra pessoa que ela não experimentou esse poder de Deus sobre a sua vida, esse arrependimento, essa salvação, ela vai trazer aquilo de uma forma muito desfigurada. Então, é aquilo que eu já até falei numa outra aula aí, uma pessoa que faz o bem, por exemplo, ela está fazendo boas obras de caridade, etc. Mas aquilo não significa que ela seja uma boa pessoa. Aquilo significa que ela está, pela Imago Dei, por essa imagem de Deus na vida dela, ela pratica essas boas obras, mas é uma obra desfigurada. A menos que essas obras sejam praticadas através de uma pessoa que ela foi recriada, né, como obra-prima, como poema em Cristo Jesus. Então essa obra ela glorifica a Deus, tá? Então isso é mais ou menos o que significa Imago Dei. Então quando o homem ele cai,
essa imagem de Deus ela é desfigurada, mas em Cristo essa imagem ela é restaurada. Quem quer falar alguma coisa? Pode seguir aqui. Pode seguir. Um segundo ponto da consequência do pecado, dentro desse âmbito da fraqueza espiritual, é uma discórdia interna. Então, agora, por conta do pecado, existe uma discórdia entre a natureza inferior, né, entre o nosso corpo, e uma natureza superior, que é o nosso fôlego de vida. Então, é aquela famosa luta entre a carne e o espírito, tá? Então, o pecado ele interrompeu essa relação de tal maneira que o homem se encontrou dividido em si mesmo, em uma guerra interna. A gente tem também um pecado inerente, ou pecado adâmico, tá? Então, por conta do pecado, da queda, o pecado original ele se arraigou tão profundamente na natureza humana que Adão transmitiu aos seus descendentes. Então, aquilo que Romanos 8, 6, não recordo agora, fala, né? Que por um homem o pecado entrou no mundo, né? Então, através de Adão, esse pecado ele entrou no mundo, esse pecado ele foi passado de descendência a descendência. Então, é só você imaginar, uma criança, um neném acabou de nascer, a coisa mais lindinha, mais bonitinha do mundo. É uma pena que ela é um pecador. Ela tem o seu pecado, já tem esse pecado arraigado nela, embora ela não tenha dito uma palavra, não tenha agido nada. Mas quando ela crescer, sem nem mesmo ninguém ensinar ela já vai estar pecando. Vai ser difícil para ela se inclinar à bondade, se inclinar às coisas do Espírito, porque ela já nasceu criada nesse pecado. Então, Cristo, como segundo Adão, ele veio ao mundo resgatar cada um de nós de todos os efeitos da queda. Romanos 5, 12 ao 21. Acho que é essa passagem aí que fala. Como consequência desse pecado inerente, os nossos corações eles se tornam corações enganosos. Então, muitas vezes os nossos sentimentos eles ficam confusos por causa do pecado. A gente vê tanta... É só você ligar a televisão que você vai ver como que as pessoas elas estão agindo de forma tão pecaminosa por conta de desejos do coração, né? Teve aí uma notícia há pouco tempo aí do namorado que matou a namorada porque porque eram de times rivais de futebol, um negócio doido. Então o pecado ele faz essas coisas, nosso coração ele fica enganoso, nossos sentimentos eles ficam confusos. Nós nos tornamos escravos do pecado. E quando a gente se torna escravo do pecado, a gente não consegue praticar a boa vontade de Deus. A gente não consegue ter como se fosse esse livre-arbítrio para poder praticar a vontade de Deus. E nós acabamos mortos nas nossas transgressões. Então, lá em Efésios 2:1. Então, a consequência desse pecado original é um coração enganoso. Nós nos tornamos escravos do pecado e estamos mortos em transgressões, tá? Eu gosto muito, 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 muito de uma frase do pastor Leandro Vieira, que ele fala assim, ó, não é que sejamos ruins, somos pior do que pensamos. E é importante a gente ter esse entendimento, gente. Claro que a gente nós cremos em Deus, nós fomos alcançados pela graça, mas a plenitude de tudo aquilo que Deus fez, começou a fazer em nós, só vai ser completado na eternidade, tá? E isso é muito importante a gente entender, porque vira e mexe, a gente tem pessoas que falam aí na internet, por exemplo, nós não somos pecadores. Nós somos perfeitos, nós somos. Falaram aí, né? Sou tão justo quanto Jesus. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. A perfeição, a completude daquilo que Jesus começou a fazer em nós só vai ser completo na eternidade. Nós somos alcançados pela graça, nós somos redimidos? Sim. Mas essa santificação, ela começou em nós, fomos santificados, estamos sendo santificados e seremos santificados. Então é importante a gente sempre entender, embora nós vivamos numa vida de comunhão com Cristo, que mesmo assim o pecado original ainda está nos nossos corações. Então não é que nós sejamos ruins, somos pior do que pensamos. A Madre Teresa do Calcutá é pior do que ela pensa, embora ela tenha feito muitas coisas boas. O cara mais filantrópico do mundo, ele é pior do que ele pensa. Ele é muito ruim. Mesmo nós que somos cristãos, nós somos pior do que nós pensamos, porque a gente ainda tem esse pecado original nos nossos corações. E esse pecado original só vai sair de nós no momento da glorificação, quando nós formos se encontrar com Cristo nos ares, e aí então nós seremos transformados. Beleza?
E aí, a gente tem, acho que é a última parte aqui, consequências do pecado, um castigo real. E como consequência do pecado é a morte. Então, o salário do pecado é a morte. O homem ele foi criado para viver eternamente com Deus. Mas para que ele pudesse lançar mão disso, foi posto uma aliança de obras seguradas pelas duas árvores que a gente já falou. De modo que a vida estava condicionada à obediência. Quando o homem ele desobedece, isso gera morte. E somente em Cristo todas as coisas são restauradas na ressurreição, reunindo-se a um corpo glorificado, que é o que eu falei agora. Então, existem 3 tipos de mortes. Alguém quer arriscar falar quais são esses 3 tipos de mortes? Vou Sim. falar mais fácil que é a física. Aí o resto o povo pensa. Tem a física. Tem a espiritual também. Isso. E é eterno. Muito bom. Morte espiritual, morte física e a segunda morte ou morte eterna. Então, a morte espiritual é essa morte que a gente viu, né? Estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Então, todo homem ele já nasce basicamente morto espiritualmente por conta do pecado. Ele pecou, já está morto espiritualmente. E aí a gente tem uma segunda morte, que é a morte física, que é a nossa morte natural. A gente morreu, já era. E a gente tem uma segunda morte, que é a somatória da morte espiritual e da morte física. Então, se você morreu fisicamente, mas também morreu uma morte espiritual, você prova uma segunda morte, que é o inferno, que é aquilo que o Spurgeon falou, né? O pecado e o inferno estão casados a menos que eles sejam divorciados pelo arrependimento, tá? Então é por isso que lá em Apocalipse a gente vê, né? Não provarão da segunda morte, porque a partir do momento que nós somos alcançados por Cristo, nós somos ressuscitados com Cristo, então a gente não experimenta uma morte espiritual, mas a gente experimenta uma nova vida em Cristo Jesus. E se a gente morrer, a gente prova uma vida eterna com Cristo, não uma segunda morte. Então, somente em Cristo recebemos a vida, isto é, muito mais do que simplesmente existência. A vida significa a comunhão com Deus e em sua graça. Beleza. E é isso a aula de hoje, tá, gente? Falando um pouquinho sobre o pecado, sobre a sua natureza, sobre a sua origem e as suas consequências, tá? A aula é um pouco bad trip hoje, mas é porque na aula que vem o Renato vai falar sobre a redenção. Então, todas essas coisas que a gente já estudou hoje, que é bom a gente guardar, na aula que vem a gente vai ver como que a gente soluciona esse problema aí, como que, ou melhor, a gente não, né? Como Jesus Cristo solucionou esse problema, trazendo redenção de todos os nossos pecados, né? De tudo aquilo que a gente fez de errado e, consequentemente, nos trazendo salvação e vida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Já que a gente já encerrou a aula, se Renato, você quiser encerrar também a gravação.